Podcast Seja Fora do Normal. Mais um episódio. E esse episódio, não sei não, hein? Não vai ser nada normal. Vai ser meio... Eu acho que vai ser meio esquisito. Veio aqui um cara... Tá aqui. Meu amigo Eduardo Nunes. É um cara que faz parte da minha vida aí há uns 30 e muitos anos, 38 anos, eu acho aí que esse cara faz parte da minha, não, sei lá, eu acho que é mais ou menos isso. Sim, rolou, hein? Bastante tempo, né? Tem um bocado de tempo. Vai quase 40. Por aí. E a gente tem história, né, irmão? Tem Muito. História. E aí vamos trazer algumas dessas histórias aqui, mas mais do que isso, uma pessoa que faz diferença no mundo, faz diferença na vida de muitas pessoas. Opa. E fez diferença na minha vida. Em muitos momentos esteve presente, me ajudou. Em muitos momentos me fez me mover mais do que o normal e até fora do normal. Esse meu amigo é o Eduardo Nunes Souza. Sou eu. Vulgo Eduardo Pompeu. Eduardo Pompeu. Se ele não pagar, nem eu. Eu ia fazer outra rima aqui, mas eu não vou fazer não. É melhor. Porque pode ser que seja censurado. Não, né? Mas então, vamos lá, meu amigo. Vamos lá? Se apresente, por favor. Se possível, de maneira fora do normal. Fora do normal. Acho que... Eu sou fora do normal, né? A minha essência é ser natural e eu acho que isso me torna fora do normal. Mas pode contar aí quem é o Eduardo, pode Eduardo. Falar o seu nome, pode falar a sua empresa. Meu nome é Eduardo. Pode contar tudo que você quiser aí, cara. Eu sou empresário, tenho 57 anos, não queria falar a idade porque não pega muito bem, tenho uma carinha de 25. Novinho. Eu tenho uma cara de novo. Apesar desse cabelinho de hoje aqui tá meio pica-pau, que eu não gostei muito. Bora, cara, vai. Mas eu tô falando, pô, né? Tá Pra falar? Tá. Você quer me ouvir? Você quer... Não, tô brincando. Então, me chamo Eduardo, eu sou empresário, o meu guru aqui. Eu vou ter que ajudar, identificou... né? Porque o cara tá com dificuldade de se expressar. Deixa eu falar. Então fala, vai. Então, hoje eu trabalho com informática há quantos anos, Márcio? Um bocado de tempo. Muito tempo por causa desse cara. Ele foi o meu guru, foi a pessoa que me apresentou os bits e os bytes, os HDs e as memórias, as placas mães e etc. E segui nessa toada aí durante muito tempo. Então, hoje eu estou tentando modificar um pouco a minha história. Estou um pouco cansado dessa parte de informática, estou tentando entrar na área digital, fazendo alguns projetos que em breve eu venho aqui para conversar com meu amigo. E é isso. Deixa eu contar uma coisa aqui. Pode. Eu preciso contar algumas coisas sobre o Eduardo que ele não se apresentou. A primeira delas é que o Eduardo é um artista. Esqueci de falar. É um grande isso. Artista. Ele é um músico, compositor, tem isso letrista, e um vendedor, um grande criador. Eduardo vende a mãe não vende mais porque ela já partiu. Já tá. Mas se tivesse vivo, ele vendia. Mas eu pegava de volta. Ele pegava de volta, né? Fazia um dinheirinho. Mas o bichinho é de uma capacidade criativa. Rapaz, uma vez eu vi um cara tentar vender uma rede para ele e ele comprou a rede de volta. É um negócio. E é um grande artista em todos os sentidos, né? E uma das pessoas mais criativas que eu conheci na vida. Obrigado. Então, não dá para a gente deixar de falar sobre isso. E aí eu já vou começar a puxar um assunto aqui, tá, Eduardo? Tá bom. Além das coisas novas que você está trazendo, mas eu vou começar a puxar um assunto. Eu acho que vocês sabem que o podcast Seja Fora do Normal, ele vem, né? Ele parte do livro Seja Fora do Normal,
O Eduardo já me contou que já leu uns pedacinhos e tal. Mas tem alguma coisa aqui que eu acho que é importante a gente contar, que são alguns movimentos que o Eduardo faz na vida. Eu vou te contar que eu estou enrolando aqui, sabe? Porque eu esqueci o quê? Sensacional. Eu acho que isso faz parte, né? Do fora do normal, né? Fora do normal, mas depois a gente corta ou deixa. Não deixa, daí pode cortar, não. Esse que é o melhor do fora do normal, pô. Isso aqui, mas somos nós. Somos nós. Então, não tem que cortar nada. Somos nós. Assim, fazendo uma alusão assim, muito insignificante, ou significante talvez, isso é que move a nossa essência. Essa descontração que a gente descontrai tanto que acaba até esquecendo o que é falar. E isso faz parte, cara, de viver, mano. Agora vai continuar tentando falar. Vamos lá que a gente vai tentar falar alguma coisa aqui. Não, mas o que eu queria te falar, né, é que você me contou uma coisa sobre o livro Seja Fora do Normal. Eu lembrei. Ah, tá. Ok, eu lembrei. Eu posso só fazer um comentário? Pode. A respeito dessa questão do livro. Eu estava lendo, eu estava com um pouquinho de tempo, então estava conseguindo fazer coisas que eu precisava para a minha cabeça. Que é ler, que é distrair um pouquinho, porque a gente não é uma máquina, né? Apesar da máquina estar dominando o mundo com inteligência artificial, com inteligência de aprendizado de máquina, etc., mas a gente ainda é um ser humano, a gente ainda pensa. E a gente precisa de ler para melhorar a nossa capacidade de pensar, de produzir, enfim. E eu estava lendo o livro e, cara, eu cheguei numa parte do seu livro que fala sobre a vozinha, aquela vozinha interior, aquele negocinho que eu tenho aceleradamente isso na minha cabeça. Eu tenho aceleradamente, porque eu sou acelerado. Você sabe, né? Você sabe. E em alguns momentos, talvez em muitos momentos, isso acabava me incomodando. Aí eu falei, quando eu estava lendo o livro, e tem um comentáriozinho naquele livro que fala, Obrigado por compartilhar. Aí eu falei, pô, isso aí não vai funcionar comigo. É um negocinho muito pequenininho para vulcão de coisa na minha cabeça. Mas eu vou começar a experimentar. Cara, foi na primeira vez que eu fiz aquele vulcão de coisas em ebulição na minha cabeça. Eu falei, tá, obrigado por compartilhar. E eu continuei, eu falei, cara, funcionou. E isso, Márcio, eu já estou levando para a minha vida e eu vou te falar, eu tenho propagado, desculpa se eu estou ferindo a sua... Não está ferindo, a ideia do livro é justamente essa, é a gente mudar a vida das pessoas. Sim. O que eu quero é que o mundo seja mais feliz, que as pessoas consigam vencer os seus desafios, né? Sim. Então a intenção do livro é essa. Então, cara, assim, às vezes quando eu converso com alguém que me dá uma informação que fala isso, eu falo assim, tenta fazer isso. Isso eu aprendi num livro de um amigo meu, cara. Se você quiser comprar o livro Seja Fora do Normal, do Márcio Serbella. Aí o cara, eu vou tentar. O cara, ou a pessoa, enfim. Quando eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, eu falo, porque me fez muita diferença. Porque às vezes a gente para, né? A gente para de fazer algo. Sim. A gente fica escutando aquilo e fica incomoda. Ali, atrapalhado durante muito tempo. E deixa de seguir, Exato. É igual você está trabalhando. E, por exemplo, quando eu estou trabalhando... Eu vou te contar que eu lembrei que eu ia falar agora. Quer falar? Então fala. Posso falar? Porque eu ia falar justamente sobre isso. Que logo depois que você me contou que você estava lendo o livro, você começou a me mandar várias mensagens no WhatsApp com as suas músicas. Sim. Com novas letras e novas músicas. E eu fiquei extremamente feliz. E eu amo as suas músicas. Eu amo as suas letras e elas estão a partir de agora
Lá não sei se vocês sabem, tem lá um capítulo, se não me engano, o capítulo 12 do Seja Fora do Normal, que tem uma playlist do Márcio Bela, que você vai lá no QR Code, você entra na minha playlist, você vai poder escutar as minhas músicas. Opa. E tem 3 músicas do Eduardo na minha playlist, ok? Então, se você quiser conhecer, curtir, você vai poder escutar também as Eduardo músicas Pompeu. Eduardo Pompeu. Já tem 2 músicas no Spotify. E tenho algumas músicas buscando o Eduardo Pompeu no YouTube, tem algumas coisinhas lá. É isso que eu queria trazer, né? Então, assim, a intenção do livro, Eduardo, é justamente causar essa revolução. Sim. O livro não tem nenhuma receita de bolo, sim, mas tem sugestões, tem lá ferramentas técnicas, eu conto as minhas histórias, como eu ajudei. Você foi meu coach, né? Fui. Você foi meu coach ali, foi meu treinando. Assim, e eu vou te falar, cara, fez uma diferença muito relevante para a minha vida. Eu posso fazer mais um comentário aqui? Pode. Todas as vezes na minha vida, tá, Márcio? Não é de hoje, nem de ontem, da minha vida, desde que a gente se conheceu, que a gente tem essa relação, em que eu passei por algum desafio e que a gente se encontrou e que a gente se confraternizou de alguma forma, eu sempre saí melhor. Opa! Não estou te falando, sim, é o coração que está falando. Por que eu estou te falando isso? Você sempre tinha uma palavra. E dentro dessa palavra tinha uma indicação de um livro, que você me passou um livro, não sei nem se eu posso falar aqui agora. Pode. Que eu li, que fez muita diferença Esse na minha vida. Esse livro fez muita diferença na minha vida. Sim, também. Que é O Segredo da Mente Milionária. Que eu já li aquele livro em algumas oportunidades, que mudou a minha forma de pensar e de agir em muitas circunstâncias da minha vida. E eu tenho certeza que quando eu continuar a ler o seu livro, isso vai ser bem parecido. Porque eu só li um pedacinho e já me fez uma diferença numa frasezinha curtinha. Então, assim, sempre que eu tive desafios e que a gente teve algum tipo de contato, eu saí melhor. Caramba. Daquele desafio. Que responsabilidade. Não, você tá assim, porque assim, Márcio, uma coisa importante na vida da gente que eu aprendi é saber ouvir. Saber ouvir e falar menos. Eu aprendi isso. Aprendi com a dificuldade, com os desafios, com todas as coisas que acontecem na nossa vida, que é natural de acontecer. Mas eu aprendi muito a ouvir mais e falar menos. Eu falava muito mais do que eu falo hoje. Eu consegui me policiar dentro dessa condição. E isso faz uma diferença. E eu acredito, assim, pegando um gancho, isso é ser fora do normal. É atitude. Atitude é ser fora do normal. Eu entendo que a pessoa que tem uma atitude, ele age não... Tem muita gente que confunde atitude com impulsividade. São coisas diferentes. Mas a pessoa que tem atitude em relação ao que ela está fazendo, ela sempre tem um algo a mais. Porque você entrega alguma coisa melhor. Eu entendo assim que seja, né? Não sei se eu estou falando besteira. Não. Mas enfim. Se estiver falando besteira, tá tudo bem. A gente corta. Não, tá tudo jóia. Besteiras são boas. Não, assim, enfim. Mas aí, concluindo o que eu ia falar, que onde eu comecei, é que eu, junto com você, eu sempre ganhei muito em informação, muito em amor
em amizade, Você vai me fazer chorar, pô. Não, cara, mas a gente está aqui para isso mesmo, para fazer tudo. É o que eu sinto, cara. Você entende, Márcio? Não tem uma vez que a gente não se encontre que não seja bom, não é? Independente do que é, da forma que é bom pra cacete. Eu ia falar outra coisa aqui, aí tem que ter um pi. Mas é isso, vamos mudar de ideia, senão você vai chorar. Então tá bom. Então quero que você chore, então conta pra mim, meu amigo, né, pra gente poder continuar. Alguma coisa da sua vida que você considerou uma coisa fora do normal? Uma só. Putz. Caraca. Fora do normal. Eu vou te dizer assim, que a música é uma coisa que me tira do normal, que me deixa fora do normal. Porque é uma coisa que me traz para um lado meu que eu gosto pra caramba e que às vezes eu fico meio preso, sabe? Já fui mais travado nessa situação. Hoje não tanto. Mas a música me tira da pressão cotidiana, ou não sei se é bem a palavra, me tira da condição de ser igual a todo mundo. Não que seja melhor ou pior, pejorativo ou não, mas que eu sou eu de uma forma pura, bem visceral mesmo, do que tudo que às vezes eu quero fazer e que ao redor me diz que aquilo ali não é certo, não é justo, não é correto, não é normal, mas eu quero fazer. Então eu acabo saindo do normal, né, talvez de uma forma, o que eu quero dizer do normal, que as pessoas entendam normal, para mostrar o que é o meu normal, o meu fora do normal, o meu não sei o quê. Talvez o meu fora do normal seja eu não sei o quê. Então tá bom. É isso. Não sei se falei um monte de besteira também. E é bom falar besteira. Besteira? Besteira é bom, rapaz. Não, mas sério mesmo, assim, eu acho que a música é uma coisa que... Eduardo, me conta faz aí, muito bem. Né? Eu não me lembro se... Assim, não sei se já teve mais episódios, mas lembro de um momento aqui na cidade de Itaboraí mesmo, né, onde estamos agora, em que você participou de um show com uma banda, né, com a sua banda, e que estava tendo show Jota Quest. Do Jota Quest, né, e outros famosos também, tinha o padre não sei quem lá também cantando. Como é que foi aquele momento? Foi legal? Você já teve mais momentos como aquele? Conta pra mim. Então, muitas pessoas, né? Milhares de pessoas assistindo, cara, né? A gente, bem bacana. A gente fez aqui em Itaboraí, a gente fez alguns shows, a gente abriu um show também do Diogo Nogueira há muito tempo, também, que foi muito, muito legal, apesar de ser Mas se o prefeito novo te convidar, tu vai e leva a tua banda? A banda agora tá toda desfeita. Mas vamos arrumar ela de novo, cara. A gente pode arrumar outra. Pô, Ferrarez, olha só, o Delarore. Vamos convidar o Eduardo. A gente monta a banda de novo, vamos fazer a coisa acontecer. Cara, o cara é bom, rapaz. Vamos abrir um show aí, fazer alguma coisa na cidade. Vamos embora. Topo. Ou vai ficar na normalidade? Não, tá topado. Já tá fechado. Tá bom, então. É contigo, você é meu manager. Então, mas conta aí, continua contando. Então, aí a gente chegou a abrir aqui, cara, um show de Diogo Nogueira, que foi muito legal. A gente tocou numa vez num encontro de motociclista que foi lá no Happy Land. Esses encontros estão voltando a acontecer. Teve semana passada um encontro de carros antigos aqui. Mas está acontecendo muita coisa legal na cidade. Os saraus estão acontecendo. Cara, tem sarau aqui, cara? Pô, nos últimos, se não me engano, é o último sábado do mês. Onde que é? Eu tenho participado na Casa de Cultura. Pô, Heloísa Alberto Torres, cara. É domingo, sábado? Sábado. Aos sábados, a partir das 17 horas. Pô, que maneiro. Se não me engano, é o último sábado do mês. O próximo é dia 26, se não me engano. Cara, eu
vou te falar assim, que esse lance de sarau, eu sou apaixonado. Cara, por isso. é muito eu nem sabia legal. Que tinha aqui. Eu sou um dos poetas lá que participa do sarau. O sarau se chama Sarau Universos Livres. Ah, maneiro, eu quero. Eu vou te chamar para o próximo. Cara, eu participava de um sarau em Copacabana, lá na do Vivier, no Beco das Garrafas, maluco, que era uma coisa. Inclusive, tem sempre o microfone aberto, você vai ter a chance de fazer o seu poema ou cantar a sua música. Tá? Sim. E nesse sarau lá, cara, era só para compositores autorais. Legal. Cara, muita gente saiu dali. Esse sarau era de um coletivo chamado Nós de Cabralha. Os caras são muito bons, cara. Você vai... eu vou te apresentar o Pedro Garrido. Ele teve com a gente também um podcast na semana passada, né? E você vai curtir muito. Sem dúvida. Eu tô dentro já. Eu curto. Esse é um networking fantástico. Fantástico. É uma coisa que... aliás, você falou uma palavrinha. Networking? Networking. Né? Eu vou contar para você Aprendi com primeira mão. Aprendi com você, networking. Que no dia 6 de junho, eu vou estar lançando um outro livro chamado Como Fazer Networking na Livraria Travessa, lá do Leblon. É mesmo? Ok? Às 18 horas, na Livraria Travessa do Leblon. Como fazer networking. Eu e mais 13 autores. Eu vi. Só fera do networking. Eu vi. Então, você que curte fazer networking, fazer contato, precisa fazer contato com outras pessoas, está convidado para ir lá na Livraria Travessa, no Leblon, ok? No dia 6 de junho. E vamos lá, Eduardo. Vamos continuar? Leblon, né? Eu acho que é no Shopping Leblon. Obrigado pela ajuda. Hein? 10% da venda do livro. A gente resolve, né? A gente resolve. Vou falar com os outros autores, se eles concordarem. Não, só a gente faz um negócio. Então tá bom. Então é isso, meu amigo. Eu vou te colocar agora numa saia justa. Pensei que fosse no sarau. Numa saia justa. Vou te colocar no sarau também, a gente já conversou sobre esse é melhor. Isso. Você já me contou aí que o sarau, né, foi importante muita coisa na sua vida, que o sarau, inclusive, te trouxe para caminhos importantes. Muita coisa. Assim como, para mim também, o sarau me fez, inclusive, virar poeta, né? A gente estava batendo um papo aqui. E sensacional, hein? Eu só escrevia algumas coisas mais técnicas ou didáticas, né? E agora eu escrevo doideiras aleatórias, né? Estamos até combinando aqui de fazer uma música com autoria. Vai ser um troço muito louco. Collab agora, vai ser, vamos fazer uma collab musical, um negócio assim, bem doidão. Mas, enfim. Amigo, conta pra mim. Qual foi o seu melhor erro? Meu melhor erro? É o melhor erro. Cara, eu tenho tantos erros. Mas é o melhor. Aquele que é o melhor? Que virou algo muito bom. Foi um erro, mas foi bom. Cara, eu não tá vindo na minha cabeça agora. Vira. Vou ter que achar um aí, cara, porque tem tanto. Foi um erro. Um erro bom. Então, se eu falar que a música seria um erro bom, eu acho que é muito clichê, porque a gente está falando de música e tal. Arruma outro. Não. Você é capaz de fazer isso. Ficou me zoando aí. Cara, talvez assim, um erro bom é insistir. Conhecer o Márcio. Não, isso aí é um erro maravilhoso. Não é bom. É insistir sempre nas coisas que eu faço. Eu acho que às vezes, Márcio, a gente se decepciona em algumas coisas de trabalho. Quando eu falo erro bom, é uma queda mesmo, é uma coisa que você errou mesmo, assim, que doeu, mas depois foi bom. Pode ser assim. Para te ajudar. Doeu, mas foi bom. É um erro. O Cazuza falava, né? Se doeu é que foi bom, né? É um bagulho desse. Rapaz, aí você me pegou. Você pegou essa justona mesmo. Essa é justa. Muito justa. É para mexer com a cabeça. Mexe, então me ajuda a mexer mais um cadinho aí. Dá uma... Sei lá, você que sabe, eu não tô dentro da tua cabeça, cara.
Pô, o ChatGPT tá dentro da minha cabeça, o Gemini. Mas eu tô aqui para tirar esse negócio da sua cabeça. Cara, deixa eu mexer. Senão a gente fica burro. Sem dúvida. Um erro que foi bom. Caraca, que pergunta difícil essa. Você podia ter adiantado isso para mim. Para eu poder já ter uma resposta Quem mais manda acelerada. você ter vindo aqui sem ter assistido os outros episódios? Eu sou burro. Se mesmo. você tivesse assistido os outros episódios, cara, você tinha visto que essa pergunta é feita em todos os episódios. Aliás, você que quer participar aqui do episódio, né, a gente faz esse convite, tem lá um formuláriozinho para você preencher e tal, mas não bobeia que nem o Eduardo. Assiste, porque você já sabe mais ou menos o que vai acontecer. Não é isso? Erro bom. Então vamos lá, mas responde do seu jeito. Pode seguir do jeito que você tá. Então, cara, eu acho que assim. Posso te ajudar? Pode. Eu tô aqui tentando você fazer me ajudar, mas você não quer me ajudar. Vou te ajudar. Me ajuda, você sabe, porque você conhece a minha vida, eu conheço um pouquinho da sua história. Sim. Eu conheço um pouquinho da sua história. E eu sei algumas coisas, né, que fizeram movimentos importantes na sua vida. Sim. Eu sei que durante um tempo era importante na sua vida ser um vendedor de uma grande distribuidora. Sim. E você se entregou tanto àquilo e, de repente, teve que perder tudo aquilo. Sim. E virar a sua vida de uma hora para outra. Sim. E aquilo foi um erro, você ter dedicado aquele tempo. Sim. Pode contar agora. Pô, caramba, ou vai querer que eu conte? Bom, vai, segue. Não, aí foi sim, foi um... cara. Mas então, o que acontece? Olha só. Explicar o negócio. Mas é por isso que você é meu guru, você mais cara. do que você mesmo? Por isso que eu falo que você é meu guru. Uma coisa é quando as pessoas conhecem a gente e sabem aonde pode tocar. Você consegue fazer isso com maestria. Assim, é uma coisa que foi marcante em uma parte da minha vida e que, por eu ter conseguido superar aquilo, eu acabei esquecendo. Por isso que foi bom. Porque eu esqueci. Aí fica sendo melhor aí. Entendeu? É isso. Você é o cara. Toca aqui. Então, assim, foi... Soquinho de novo. Por isso, sim, cara, essa questão de... É uma pergunta difícil, sem sacanagem. É uma pergunta muito difícil. É sacanagem mesmo. Porra. É uma pergunta difícil, porque pega a gente numas situações... Porque, assim, se foi ruim e depois foi bom, eu entendo, o meu cérebro, ele é talvez um pouco seletivo. Quando ele transforma o ruim em bom, ele esquece o ruim. Tchau. Mas é legal fazer isso mesmo. Não. Mas às vezes é legal lembrar. Pra gente não cometer. Sim. E pra gente trazer aquilo como significado de aprendizado. E é um exercício para a memória. Porque a gente vai cometer erros novamente. Sem dúvida. E aquilo que a gente aprendeu com os primeiros erros, a gente pode usar de novo. Sem dúvida. Né? Então, isso é legal. Não, sim. Realmente, assim, depois disso, eu acabei montando meu negócio. Aí aquele negócio, vai lá em cima, depois desce de novo, depois sobe de novo. A minha vida é uma montanha russa de emoções e muitas emoções. Mas a vida de todo mundo. Assim, cara... Rapaz, teve um dia que eu estudei sobre o negócio. Você gosta dessas maluquices também? Eu vou te botar para pensar um pouquinho. Estuda sobre uma tal de sequência de Fibonacci. Eu já ouvi falar, não cheguei ainda E a nossa vida e a história do universo tem um pouco a ver com essa tal dessa sequência. E ela faz esses movimentos meio... Fibonacci. Isso aí vai entrar no meu vocabulário. Estuda aí. Mas então... Se fizer sentido para você, dá uma olhada aí também. Mas se não fizer, não tem problema Esquece. nenhum. Esquece o negócio. É aquela questão que eu acabei de falar. O ruim, quando se torna bom, esquece o ruim. Vai para o bom. Fica no bom, mas continua mantendo a informação que ela é importante para mais para frente você não cometer o mesmo erro. Não é isso? Isso aí. Você quer fazer soquinho de novo? Mais um. Tá bom.
Mas então... Que podcast maluco, que episódio doido. Ué, mas a gente é fora do normal. Meu Deus né, do céu, nunca foi assim, tá? Nunca teve um soquinho no episódio. Não, então mais um. Caramba. Vamos lá. Mas vai lá. Faz então outra... tá bom. Você vai me dar ordem agora no meio do episódio? Esqueci. Cara, mas mandar fazer outra pergunta? Não, eu ia falar para você não fazer uma pergunta dessa de novo, então senão tá bom, você vai me deixar. Difícil. Fazer uma pergunta de Enem. Você está fazendo uma pergunta de pós-graduação. Você vai fazer esquecer de novo o roteiro no meio do caminho. Né? Mas tá tudo bem, meu amigo. Então, mas a ideia é a gente pensar sobre isso mesmo. Né? Sim. Eu tenho falado, e talvez se a gente quer deixar um legado, no livro Seja Fora do Normal a gente comenta um pouco sobre isso, porque o livro Seja Fora do Normal e os próximos capítulos, porque a gente vai ter o Seja Fora do Normal 2 Ótimo. e o Seja Fora do Normal 3. O Seja Fora do Normal 2 já está escrito. Eita! Okay? Já está escrito. O Seja Fora do Normal 3 eu já tenho os capítulos, os títulos dos capítulos, e já tenho as ideias de cada um dos capítulos, mas não está escrito ainda, a gente ainda está escrevendo. E a ideia do Seja Fora do Normal é um grande despertar da criatividade mesmo. Legal. E a criatividade ela se dá em cima de erros. Sim. Se a gente tira a possibilidade, a criatividade, quando eu não me considero criativo, normalmente isso acontece porque eu tenho medo de errar. Sim. Eu tenho medo do fracasso, eu tenho medo do julgamento dos outros. Então, uma das coisas que a gente precisa ressignificar no mundo é a possibilidade de que eu vou errar. Sim. Eu vou errar. E quando eu erro, eu tenho a chance de refazer, eu tenho a chance de consertar o erro. Sim. E quanto mais eu faço isso de maneira leve, mais eu aprendo e mais eu tenho chance de fazer algo incrível. Sem dúvida. Se eu deixo de fazer coisas porque eu tenho medo de errar, eu nunca vou fazer algo especial. E eu nunca vou ser quem eu de verdade preciso e quero ser. Eu posso fazer... Pode. Eu lembrei aqui você falou de fazer, eu me lembrei de uma época, talvez uns 3 ou 4 anos atrás, que eu fui o seu coach, que a gente foi fazer, estava fazendo uns treinamentos. Bonitinho esse nome, coach. Uma coisa que você me... olha quantas coisas quantas informações importantes para a minha vida você... foi o orientador. Eu ia arrumar outra palavra melhor. Tá bom. Mas eu esqueci também. Tá, mas fala. Aí, que num desses dias que a gente estava fazendo esse coach, você me fez uma pergunta que eu achei capiciosa. Assim, pô, esse cara tá querendo me tirar, mas tudo bem. Meu amigo, vou deixar. Foi a questão do... Você lembra dos patins? Se você atira... Ah, tá. O que você faria? Eu passei aquilo, também levei para a minha vida. O feito é o quê? Feito é melhor que perfeito. Exatamente. Então, se prepara... Então, assim... Atira e mira. Exatamente. Porque a gente fica no... Se prepara, mira e não atira. Mira. Quando chega a hora, passou. Mira, foi o patinho embora, né? Essas duas... mesmo, rapaz? Você lembra disso? Porra, cara. Então tá bom. Você tá entendendo o nível de importância do Márcio Serbella para mim, para o meu desenvolvimento? Caramba. Vai me fazer chorar de novo. Não, cara. Eu tô te falando assim... Eu tô lembrando de coisas que foram importantes para mim. Cara, ontem, quando você falou assim, você pode vir aqui. Se você falasse que só tinha 4 horas da tarde, eu ia vir aqui. Ia me ferrar, mas eu ia vir. Eu ia dar meu jeito de vir. Porque isso aqui, para mim, talvez não é questão de retribuição por nada. Não é questão de eu querer estar aqui com você, junto de você, colaborar de alguma forma com que a experiência que você já vem me passando durante esses tantos anos, acho que
é o mínimo que eu poderia fazer. Mínimo do mínimo. Maravilha, meu amigo. Por coisas que hoje, se eu tenho um foco diferente na minha vida, Márcio Serbella Freire é o cara. Poxa, caramba. Responsabilidade. Mas é. Se ele fizer merda, não é culpa minha, não. Não, claro. Então vamos lá. Então vamos lá. Seguindo, meu amigo, agora eu queria que você contasse. Mais um. Tá aqui, eu queria que você contasse um sonho fora do normal. Ah, cara, um sonho fora do normal? Fazer um showzaço com uma banda incrível, num lugar incrível. Ter, assim... Eu acho que seria uma realização... Talvez não seja nem fora do normal. Fora do meu normal, talvez. É, né? isso. Mas seria uma realização, sabe? É isso, pô. Porra, cara. Uma banda sinistra lá, uma galera boa, um lugar incrível. Tô falando nem com um montão de gente, não, mas fazer um som mesmo que me representasse. Vamos lá. As minhas músicas ou músicas que eu gostaria de tocar, enfim, que eu gostaria de cantar, que eu gostaria de participar. Talvez esse seja um sonho meu. Consegue perceber que o fato de você estar falando sobre isso já é o início da construção disso? Eu sim. Ok. Com certeza. É sobre isso, gente. Às vezes a gente falar sobre algo que já é o início da gente construir aquilo que parece tão distante, né? Então começa a projetar isso. Sim. Coloca uma data, né? Lembra disso? Ó, vou te falar mais uma coisa aqui. De By Márcio. Há muito tempo, acho que foi o primeiro escritório que você teve nesse prédio aqui. Não sei se você vai lembrar o que você fez comigo. Não lembro. Você me chamou, me tirou da sala, me levou lá no L Ponto. Isso. Você se lembra? Conheceu o L Ponto, Aí o que você falou para mim? Você se lembra? Não lembra, né? Não. Agradece ao universo tudo que você tem, que você teve e o que você vai ter. Porra, cara, nem eu lembro. Eu lembro. Como se fosse agora. Se eu estivesse aqui, você me... Vem cá, vou te levar ali no L Ponto. Você ainda abriu a mão assim. Obrigado, universo. Deu um grito. Falei, esse cara é maluco, rapaz. Vai com o vizinho ficar vendo esse retardado aí. Obrigado, universo. Exato. Vamos gritar. Obrigado, universo. Mas isso aqui. Agora abre a mão, meu irmão. É isso aí. Mas isso, cara... Cara, se eu começar a falar de todas as coisas que a gente viveu junto, isso, tô falando das coisas... Se a gente for falar de Flamengo, então... Não, esquece. Aí tem Luana das coisas que a gente já fez também, Cangote, que não são muito legais também. Aí que ferrou, né? Cavalo querendo passar por cima da gente no Maracanã, enfim. Mas assim, E o boné? Esquece isso também. Passa essa porra pra lá. Futebol. Tira aí, eu tiro. Mas vai, continua, a gente não vai falar besteira. Então tá bom. Meu amigo, estamos encerrando. Tá acabando o nosso papo. Fiquei... Foi já maravilhoso tudo que a gente ouviu, viu, escutou. Fiquei encantado em participar disso. E assim, queria que você mandasse um recado para o público, né, as suas considerações finais e também deixasse seus contatos, né, fizesse aí sua propaganda final. Então, conta pra gente. Vamos lá. Então, gente, eu estou muito, muito feliz em poder estar aqui nesse momento com meu irmão, não vou chamar de amigo não, que é irmão, que é uma pessoa que eu tenho muito respeito, muita consideração, um amor fora da caixa, fora do normal, fora de tudo. E que hoje, se eu mudei em algumas coisas para melhor, eu devo ao Márcio. Eu devo satisfação, eu devo carinho, eu devo uma devoção a esse cara, porque é uma pessoa fantástica. Enfim. E eu queria passar uns canais, mas eu não lembro.
Vai ficar... Manda pro Ítalo depois. Eu vou mandar pro Ítalo. Eu tô fazendo, cara, eu tenho me envolvido muito com uma questão religiosa que tem me feito bem. Tá bom também. E assim, cara, que tem me feito bem e tem me ajudado a propagar alguma coisa boa. Porque o que a gente precisa é de propagar coisas boas. O mundo está precisando de coisa boa. De amor, de paz, de harmonia. E isso tem me ajudado a fazer isso. E depois eu vou passar direitinho para o Ítalo, ele vai colocar aí para vocês. Talvez isso seja uma coisa legal que eu estou fazendo agora. Tem o site da Alta Cloud, que é altacloud.com.br. Quem quiser dar uma olhadinha lá no trabalho que a gente faz de computação em nuvem. E é isso. Tem o Eduardo Pompeu, Eduardo Pompeu, ou se você quiser buscar as músicas no YouTube, é só buscar por Eduardo Pompeu, que aí você vai conseguir achar as minhas músicas lá. Se você escutar, eu vou. Não tem esse negócio de nem eu, não. Hã? Não entendi. Porra, Eduardo Pompeu, eu ia falar, se você escutar, eu vou. Eu vou. Não vem com esse negócio de nem eu. Não, nem eu não. Agora tem que ser. Viu? Bacana. Só negócio de pagar que a gente sai fora. Então, meu amigo, sem querer te interromper, já acabei interrompendo, né? Tá ótimo. Deixa um recado para o público aí, uma mensagem final sua. Conta para mim. Cara, eu tô tão despreparado. Tão despreparado? Tô mesmo, eu vim despreparado, eu vim bater papo. Então tá bom. Então tá falando. Desculpa. Mas você já deixou várias mensagens aí que às vezes tá maravilhoso. Às vezes a gente não vem preparado para dar nenhum problema. Imagina se viesse preparado, porque você deixou tantas coisas bacanas pra gente. Então, obrigado. Só não conseguiu deixar o final. Mas o final que eu posso falar, sejam felizes. Tenham um coração aberto, bom. Façam o bem, que isso vai ser sempre bom. Pensa positivo. Acho que a vida da gente é uma coisa... Se não puder jogar bola, come o churrasco. Né? É exatamente igual eu faço. Tá vendo? Se tiver de muleta, tiver bebido demais, pode esquecer a muleta. Não tem problema. Se não puder beber... Não beba. Não beba. Mas é isso. Tudo bem. Mas, enfim, vamos ter amor ao próximo, talvez. Essa eu acho que seria uma grande mensagem, amor ao próximo. Vamos olhar para o seu amiguinho, para o nosso amiguinho, como se ele fosse a gente mesmo, né? É isso aí. Pessoal, então, mais um episódio do podcast Seja Fora do Normal, terminando. Então, se registra, curte, divulga. Olha só quanta coisa boa. E se você quiser participar, você pode. Preencha o formulário, né? Se você tem interesse de participar do podcast Seja Fora do Normal. E vem com a gente. Márcio Serbella, podcast Seja Fora do Normal. E o nosso amigo Eduardo Pompeu. Escuta lá. Não rimou, mas foi legal.